Glória a Deus, glórias a Deus, né? Graças a Deus, mais um vídeo. Agora sou obrigado a falar porque tem pessoas de outros locais aí que estão vendo o vídeo. Quem vos fala é o pastor Fábio Sudai, ou o apóstolo Fábio Sudai. Tá? Um dia a gente vai fazer um vídeo sobre isso, o que é pastor, o que é apóstolo, né? E nós estamos aqui fazendo o segundo vídeo, nós explicamos para você o que é teofania, como Deus, ele se manifesta de uma forma teofânica, e agora nós vamos aprender o que é cristofania, a manifestação de Cristo no Antigo Testamento, Nós vamos ver a manifestação de Cristo no Antigo Testamento aí. Confesso que eu perdi a minha caneta, mas enfim, vamos lá, Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que é a cristofania? Para nós entendermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou melhor dizendo, Deus Filho, porque Filho de Deus todos nós somos, Mas ele vem do início da eternidade. Como podemos comprovar isso? Como podemos afirmar? Se alguém te perguntar para você, você fala que Jesus Cristo, ou é o Filho de Deus ou é o Deus Filho, Eu costumo dizer que é o Deus Filho. E o que eu quero dizer com isso? Se alguém te perguntar, você vai responder como? Como você vai provar na Bíblia que Cristo, Jesus Cristo, veio desde o início da eternidade, Como você vai provar no Velho Testamento que Cristo, ele já fazia parte do início da eternidade, no princípio da eternidade. E aí nós podemos ir lá em Gênesis capítulo 1 e versículo de número 26. É isso aí, Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Ali nós observamos a manifestação, da Trindade. A gente vai aprender isso também, É uma matéria, um nome um pouco difícil de falar, mas nós vamos falar, da matéria da Trindade, Vamos estudar sobre a Trindade, E observamos, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que ali há uma manifestação de Jesus também. Por quê? Porque quando Deus cria o mundo, quando Deus cria os seres, os animais, e quando ele vai formar o homem, o que ele diz? Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ali você vê que o Deus Pai, é a era do Deus Pai, ele não fala sozinho, eu vou fazer. Ele vai fazer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você vê que Deus ali está falando, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, E sabemos que o Deus Filho é o Jesus aí, segundo os teólogos, A outra manifestação da confirmação dessa frase, dessa palavra dita por Deus, é na primeiro evangelho, Perdão, primeiro evangelho não, tá? Você sabe que tem os evangelhos e tem a epístola, Tem hora que a gente fica até meio confuso. Abre aí no livro de João, tal, capítulo tal, e aí você não sabe, para quem estudou não sabe se é epístola ou se é evangelho. Então, no caso, a primeira epístola de João, ele vai dizer assim, Ele diz assim, que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, E no princípio, trazendo para as nossas linguagens, trazendo para uma linguagem mais simples, e no princípio, ele era o verbo, quer dizer, ele era a palavra, ele era o som que saía da boca de Deus, E no início ele era o verbo, e o verbo era Deus. Isso quer dizer, e a palavra era Deus. Você sabia que
Jesus, ele é a palavra. E aí, como você está tratando a palavra? Né? Quando você prega a palavra, você está levando Jesus, você está levando a palavra. Pastor, apóstolo, mas você pode confirmar isso dentro da palavra? Você tem base bíblica para isso? Na própria epístola de João, capítulo 5 e versículo 7, nos confirma, né, que são 3 o que testificam, que é Deus, o Espírito Santo e a palavra. Quem é a palavra? São 3 que testificam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas na epístola de João, capítulo 5, versículo 7, vai falar, né, que são 3 que testificam, né, que é Deus, o Espírito Santo, né, e a palavra. Então, Jesus, ele é a palavra, né? Então, você precisa aprender aí que Cristo, né, é a palavra também. Isso não é uma cristofania, tá? Isso aqui é só para mostrar para você, tá, que Cristo, né, que Cristo ele era o verbo, ele era a palavra, ele estava no início da eternidade, quando Deus soltou a palavra para formar a galáxia, para formar a terra, para formar os seres, para formar os animais, para formar o homem. Deus, ele estava lá, né? Depois podemos observar em Gênesis 18 que aparece 3 anjos. Nós aprendemos isso em teofania também, né? A teofania e a cristofania, elas se misturam quando nós falamos de anjo, né? Elas se misturam quando nós falamos de anjo, porque Deus, Jesus também é Deus, como eu disse para você, Deus Filho, né? Então ela se teofania, né, e cristofania, elas se misturam, né? Observamos, né, no versículo 2 que Abraão se inclina a este anjo, né? Então você vai ver que lá na tenda chega os 3 anjos. Abraão vai tratar bem, vai dar alimento, vai dar água a eles, vai lavar os pés, né? E um anjo vai perguntar onde está Sara, né? O anjo vai perguntar onde está Sara, né? Você vai ter que ler o capítulo todo. Eu estou citando aqui que no capítulo 2 ele se inclina, né? E Sara está lá no fundo da tenda, né? E quando o anjo fala que ele voltará no próximo ano, né? Ele determina o tempo, né? Diz que ele vai ter um filho. Abraão vai ter um filho, né, na velhice. E Sara ri, né? E você pode ver que o anjo manda chamar Sara, né? E troca o nome dela de Sarai. Até então o nome dela é Sarai, né? Ou Sarai, né? E muda para Sara, que quer dizer riso. Aquele anjo, né? Ele não poderia estar em 2 lugares. Anjo não pode estar em 2 lugares, né? Porque somente Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E você observa que ele, não estando com Abraão, consegue enxergar ali Sara, né, dando risada, ou Sarai, né? Então, tá? Os teólogos vão afirmar que este anjo é uma cristofania, é Cristo no Antigo Testamento. E logo depois, né, isso se confirma, né, as confirmações a qual os teólogos, nós teólogos, usamos, né, é baseada em quê? Que no capítulo 2, Abraão se inclinar para o povo judeu, para o povo hebreu, para aquele povo é somente para Deus, é somente num sinal de adoração. Aquilo é um sinal de adoração. E você vê que o anjo, ele recebe aquela adoração. O anjo recebe aquela adoração. E nós sabemos, que nós já aprendemos que Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, anjo não recebe adoração. Você lembra, eu já expliquei para você que lá o apóstolo João recebe o anjo em Apocalipse, né? Ele vai se prostrar, né, de uma forma de adoração ao anjo. O anjo fala: não faça tais coisas, que nós somos o seu conservo, né? Estamos aqui para te obedecer, estamos aqui para servir a você, né?
Então você vê aí, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui em Gênesis capítulo 18, este terceiro anjo, esse anjo, né, é uma cristofania, tá? É Cristo no Antigo Testamento, né? Porque somente o Deus tem o poder de ser onipotente, onisciente e onipresente. Você sabe, né, o que é isso? Né? Você sabe o que é isso? Né? É um dos atributos para ser Deus, ser onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, potente, já diz, tem todo o poder. Onisciente, né? Fala de ciência, fala da mente, fala de saber, né? Que sabe, né? Que sabe de todas as coisas. Onipresente, que ocupa todo lugar, que está em todo lugar, tá? A todo tempo. Então, os atributos para ser Deus, tá? Isso já é teologia, né? Estudo acerca de Deus, né? Ou até mesmo uma teofania, falando de Deus, né? Para ser Deus, precisa ter estes atributos, tá? Onipotente, onisciente e onipresente, tá bom? A outra parte se refere à cristofania e aparece quando Josué vai invadir a cidade de Jericó. Josué, capítulo 5. Observamos que ele, Josué, se prostra, ou seja, para adorar o anjo. Como eu disse, anjo não recebe adoração, né? Vamos lá, no capítulo 5 de Josué, Josué vai invadir a cidade de Jericó e aparece um anjo para Josué. E esse anjo, ele fala, né, que ele é o príncipe do exército de Deus, né? Ele arranca uma espada, até assusta, né? Josué não se assusta, né? Josué era guerreiro, era valente. E, né, quando ele observa o seu celestial, ele se prostra para adorá-lo. E você observa mais uma vez aqui, né, que o quê? Que o anjo recebe a adoração. Então os teólogos, nós teólogos, baseado em todos esses fatos, né, afirmamos que isto é uma cristofania. Cristo no Antigo Testamento, se manifestando no Antigo Testamento, por quê? Baseado em Apocalipse 19, versículo 10, anjo não recebe aí adoração. Outro caso polêmico, aqui é uma polêmica, alguns dizem que sim, alguns dizem que não, né? Mas a maioria dos teólogos afirmam que sim, né? Em Daniel capítulo 3, versículo 25, quando está Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabemos, pois, então, que esse não era o nome deles, né? Vindo da cidade de Israel, sendo hebreu, né? Azarias, Ananias e Misael são os verdadeiros nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego aí, né? E eles se manifestam ali de uma forma contra adorar. Lembra que eu falei para você que perdão. Lembra quando eu falei para vocês que judeu não se prostra a não ser para Deus, né? O povo de Israel não se prostra a outros deuses, a imagem, a homem, né? E o rei Nabucodonosor fez uma estátua, queria que o povo judeu ali, Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Ananias e Misael, fossem se prostrar, né, diante daquela imagem, e eles não se prostraram e foram jogados na fornalha, né? Foram jogados na fornalha. E o que acontece? Ao ser jogado na fornalha, aparece um quarto ser, né, que o próprio rei Nabucodonosor fala: olha, nós não jogamos 3 na fornalha, agora aparece 4. E este quarto homem tem um semblante como filho dos deuses, né? Ele fala deuses, você vê lá na expressão deuses, né?
algumas expressões, porque o povo da Babilônia, né, não conhecia a Deus, adorava outros deuses babilônicos. Então, por isso que está lá, segundo algumas explicações, está lá a palavra deuses, né? Mas na verdade, né, nós teólogos, né, eu nem tanto, vou falar a verdade para você, né? Eu gosto muito de ler o texto e observar a reação do anjo aí, né? Como ele se comporta, né? E aqui, né, os teólogos falam que em Daniel, capítulo 3, versículo 25, também é uma cristofania, né? Na cristofania, você aprende que tem uma expressão. O anjo do Senhor é uma cristofania. Então, isso é muito interessante. Você aprende que a expressão espalhada pela Bíblia, o anjo do Senhor, é uma cristofania. E na verdade, não são todas. Por isso que você tem que observar a forma do anjo falar, se ele vai receber adoração ou não, se ele vai receber sacrifício. Lembra de Manoá? Os pais de Sansão, que eles prestaram sacrifício, o anjo recebeu o sacrifício. Então, ali era uma cristofania ou uma teofania, né? Balaão, lembra de Balaão? Que discutiu com a jumenta, bateu, espancou a jumenta, discutiu com a jumenta. Ali também tem a expressão anjo do Senhor. Mas na verdade, ali é um anjo comum, tá bom? É um anjo comum, não é, tá? Não é uma cristofania, tá? Em Gênesis 21, capítulo 21, versículo 14, temos uma cristofania. No versículo 17, é mais difícil explicar, porque o texto está incompleto e traduzido errado. Temos que buscar nos textos originais, mas o importante é que você fique sabendo que é uma cristofania, diferente do anjo de Balaão, quando eu acabei de falar para você, né? Aqui em Gênesis 21, né? Gênesis 21, né? Vai falar de Agar, né? E de Ismael. Vou só confirmar aqui para não falar na abobrinha, né? De Agar e Ismael, é isso. A partir do 14, né? A partir do 14, né? A partir do versículo 14 começa a falar de Ismael, né? E no versículo 17, né? Está escrito assim: e ouviu a Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe que tem, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz e o rapaz desde do lugar onde está, né? Versículo 17. A expressão anjo de Deus, mas na verdade na Bíblia João Ferreira de Almeida essa tradução está errada. Então eu quando vou passar para vocês alguns vídeos, eu vou nos originais, eu procuro me basear pelos originais. Tem muitos erros na Bíblia, muitos erros das nossas tradições, principalmente das nossas tradições brasileiras, tem muito erro. Mas na verdade aqui, né, o texto está incompleto, nos original fala, ela conversa mais com o anjo, né? Ela se prostra ao anjo e também o anjo vai falar para ela de algumas coisas que vão acontecer no futuro, né? O anjo ele fala aí que ele vai ser o quê? Que ele vai ser uma grande nação. Ele sabe do futuro, como eu disse para você, onisciente, né? Onisciente, né? Ele não está, porque quando os anjos chegam e mandam o recado de Deus, os anjos avisam, o anjo Gabriel, os anjos das mensagens, eles avisam que estão trazendo uma mensagem de Deus, né?
E na verdade, aqui ele vai falar do futuro. No texto original fica bem claro, né, que ele está prevendo o futuro de Ismael. Então, tá? Isso está sendo uma forma de usar a sua onisciência, né? Sabedor de todas as coisas, né? Um dos atributos de Deus. Então afirmam que isto é uma cristofania, tá bom? Em Gênesis também tem uma outra polêmica no Vale de Jabó, que alguns falam, né, quando Jacó luta com um anjo, né? Alguns falam que é uma teofania, uma cristofania, né? E alguns falam que não, né? Então é um versículo aqui um pouco polêmico, né? Um pouco polêmico. Uma outra referência de um anjo que não é o anjo, né, o anjo do Senhor, que não é uma cristofania ou uma teofania, né? É o anjo que leva comida ao profeta Elias, tá bom? Ao profeta Elias, tá? Leva pão, leva água, tá? E fala para ele, né, comer desse pão, beber dessa água, que grande é a tua caminhada. Ali era um anjo normal, um anjo completamente normal aí, tá bom? Então, isso é um resumo, um resumão abençoado para você aí, tá? Do que é uma cristofania, tá bom? Cristo está se manifestando no Antigo Testamento, né? Nós vemos aí, né, que Cristo, ele parte, né, segundo nossos teólogos, né, com base bíblica desde a eternidade, desde a formação do mundo, tá bom? Fica na paz. Deus te abençoe, deixe teu like, faça seu comentário. Pastor, apóstolo, faz um vídeo aí, falando sobre o que você quer que eu faça um vídeo aí, tá? Qual é a matéria, qual é o assunto que você quer que eu faça um vídeo aí, que nós vamos buscar para você, tentar passar para você este conhecimento aí, tá bom? Então deixe teu like, compartilhe, tá bom? Para engajar o nosso canal, nos ajude aí, tá bom? No nosso trabalho, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Temos as apostilas, tá? Falando de Apocalipse, bibliologia, teofania, cristofania. Nós temos agora, que vai sair a semana que vem já, a apostila com 10 sermões pronto, 10 esboços pronto. A maioria dos esboços são esboços picadinho, né? Um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho dali. Para quem gosta de pegar, como eu, numa palavra só, ter começo, meio e fim, né? Vai ser abençoado esse esboço, que vai vir com as histórias judaicas bem aprofundadas para você pôr nos seus estudos, tá? E nas suas pregações aí, tá bom? Entre em contato comigo no DDD 11 943 28 34 64. DDD 11 943 28 34 64. Tá? O canal é Renovo da Glória de Deus Oficial, tá bom? O canal tá no YouTube, na plataforma do YouTube é Renovo da Glória de Deus Oficial. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.